buscaste do mundo o aplauso dos homens, a glória fugaz. Tudo deixaste na terra e saístes em busca do reino de paz. Viste a luz do deserto, ouviste o chamado do Cristo Jesus. Nunca provaste o medo, nunca tua alma tombou. Resistindo e sofrendo, cumpriste a missão que o Senhor te mandou. E hoje tu és a lição para todo aquele que quer ser cristão. E no reino de Jesus, tua vida é estrela, roteiro de luz. É necessário viver, combater bom combate que vai nos salvar. É necessário calar nossa voz para que o Cristo possa falar. Olá, meus irmãos, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo das cartas de Paulo à luz da doutrina espírita, à luz do Espiritismo. Com muita alegria, nós estamos chegando ao capítulo 12 da carta aos Romanos. Recapitulando um pouquinho dessa carta tão importante, tão comentada, tão falada, ali na cidade de Roma, capital do Império, dentro daquele cristianismo nascente, né, se tinham dois grupos grandes dentro do cristianismo. Um grupo de judeus, né, de ex-judeus, e um grupo de ex-pagãos, ex-gentios. Né? E Paulo, nessa carta aos Romanos, ele vai, no primeiro momento da carta, até o capítulo 11, ele vai ali mediar. Ele vai dar alguns conselhos importantes para o grupo dos gentios. Ele vai dar muitos conselhos para o grupo dos judeus, né? Nós já entendemos o porquê, porque ele mesmo, Paulo, né, ele era judeu, ele tinha o conhecimento de causa. E agora, esse capítulo 12, olha, é uma obra-prima. Porque ele não vai mais separar entre judeus e gentios dentro ali do cristianismo, ele vai colocar todo mundo num balaio só e agora vai dar conselhos para cristãos, independente de serem ex-judeus ou ex-gentios. Né? Então, esses conselhos que Paulo vai dar aqui no capítulo 12, gente, assim, são belíssimos, belíssimos, e daqui a gente até já ouviu falar muitas frases, muitas citações fazendo referência a esse capítulo 12 que nós vamos estudar hoje, né? E que a gente não conhecia, porque não tinha estudado ainda as cartas, mas a partir de hoje, a partir de agora, nós vamos entrar, né, nesse capítulo belíssimo da carta aos Romanos, é o capítulo 12. E olha só, a gente não é sempre divide em subtemas, né? Nós sempre dividimos em subtemas dentro dos capítulos. Hoje só vai ter um subtema, que é a vida cristã. Só esse. Porque ao longo dos 21 versículos do capítulo 12, Paulo ele vai falar unicamente para cristãos. Aquele que quer ser cristão. O que deve fazer? Como deve agir perante a vida? Então, não importa de onde você tenha vindo, não importa o que você já fez ou deixou de fazer. Agora que você quer ser cristão, Paulo vai te dar conselhos maravilhosos, conselhos lindos, extremamente importantes. É um capítulo até emocionante, esse capítulo 12. E aí, no primeiro versículo, ele vai começar dizendo: irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que vocês ofereçam os próprios corpos como sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus. Esse é o culto autêntico de vocês. Nós aqui, né, a gente tem que contextualizar, claro, isso, né? Paulo, ele estava se referindo àqueles cristãos ali do primeiro século que iriam ser martirizados, perseguidos. Hoje, né, graças a Deus, não existe mais essa perseguição física e existe até em alguns pouquíssimos países do mundo, infelizmente, né? Mas a maioria dos países não persegue mais fisicamente os cristãos. Antigamente, não. Ali os cristãos da primeira hora, do primeiro século, eles eram perseguidos, presos, atirados às arenas, né, romanas para serem devorados, enfim. E Paulo ele vai se referir, né, a esses cristãos. Olha, vocês devem oferecer os próprios corpos. Por quê? Né? A gente já parou para pensar nisso? Por que o cristão do primeiro século, da primeira hora, por que eles iam para a arena cantando? Eles sabiam que iam morrer. E morriam cantando, entregando-se de corpo e principalmente de alma a Jesus. Por que isso? Porque o evangelho puro, redivivo de Jesus, ele é todo baseado em uma vida futura. Jesus falou, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Provando que a morte não existe. É até curioso, né? Porque a gente se apega muito ao momento da crucificação do Mestre, ao martírio físico do Mestre. E, claro, foi muito importante na trajetória de Jesus enquanto encarnado aqui na Terra, nos exemplificou coisas lindas do sofrimento, nos deu lições imortais, mas para nós cristãos, o principal momento da trajetória de Jesus, ele tem que ser o aparecimento do Mestre ali após o terceiro dia, a dita ressurreição, o aparecimento do Mestre em corpo espiritual, provando por A mais B que a morte não existe. Então o cristão, ele sabe, ele tem que saber, é um dever do cristão, saber que a morte não existe. Por isso que aqueles cristãos iam cantando para as arenas serem mortos. E Paulo diz aqui, olha, entreguem os próprios corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Era direcionado a isso. Mas hoje, Gonçalo, será que hoje eu posso fazer isso? Ou será que isso está circunscrito aos cristãos da primeira hora? Podemos fazer isso. Não entregar os corpos na medida de serem assassinados por leões, por feras, né? Como era antigamente. Mas você se entregar às vicissitudes da vida, às dificuldades da vida física, da vida encarnada, situações que só a vida encarnada pode propiciar, problemas que só a vida encarnada pode propiciar, né? E o cristão verdadeiro, ele tem que se entregar de corpo e alma para se sobrepor a esses problemas. Nesse sentido, hoje nós entregamos os nossos corpos, simbolizando as vicissitudes, as dificuldades da vida física. E sobre as tribulações, sobre as águas das tempestades da vida física, nós caminharemos até chegarmos a um porto seguro. Então nós sim podemos aplicar essa lição hoje. Não entregar mais aos leões, mas as vicissitudes, as dificuldades da vida, passando por elas, cantando e rendendo graças a Deus, sabendo que tudo isso vai passar e que uma vida mais feliz nos aguarda logo ali. É o que os espíritos superiores dizem, que uma vida física encarnada, ela é nada mais do que um relâmpago perante a eternidade. E aí Paulo vai continuar dizendo, não vos conformeis com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, a fim de distinguir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável a Ele, o que é perfeito. Olha que riqueza, que riqueza.
para a gente não se contentar, não se conformar com as migalhas do mundo. Muitas vezes a gente troca a nossa dignidade por coisas tão pequenas do mundo, né? A gente se corrompe, briga com as pessoas, passa por cima das pessoas, adquire débitos imensos perante a lei divina por alguns instantes de glória, uma glória fugaz. Paulo diz, olha, não vos conformeis com este mundo. Não é para guerrear com o mundo, né? Naquele sentido de agredir o mundo, não. De se ausentar do mundo, não é isso. O mérito está em caminhar pelo mundo, mas não se contentar, não se conformar com as migalhas do mundo. O que nós merecemos quando a gente busca o Evangelho é muito mais do que o mundo pode nos oferecer. E aí, mais uma vez, eu relembro a frase do Mestre: no mundo tereis aflições. É um mundo de provas e expiações. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí está grifado essa parte, vocês já sabem, quando está grifado é porque tem uma referência de um texto do Espiritismo, né? Seja da codificação ou das obras subsidiárias, tem um texto mais à frente fazendo referência a essa parte sublinhada. E esse texto, geralmente, a gente pega aqui dessa obra, o Evangelho por Emmanuel, tá? Comentário às cartas de Paulo. Nós vamos comentar um pouco mais, de uma maneira muito assim, aprofundada sobre isso aí, no próximo slide. Antes, tem o versículo 3º, em que Paulo continua dizendo: em nome da graça que me foi concedida, eu digo a cada um de vocês, não tenham de si mesmos conceito maior do que convém, mas um conceito justo, de acordo com a fé, na medida que Deus concedeu a cada um. Então, não é para a gente se encher de nós mesmos e falar o que a gente acha, porque o que a gente acha, gente, muitas vezes está corrompido pela nossa falta de clareza, pelas nossas iniquidades, pela carga imensa de maldade que a gente traz do passado, de modo que o desafio do cristão hoje é ir se desfazendo de si mesmo, daquele velho eu, e aí entra muito autoconhecimento, né? Se desfazendo daquele velho eu cheio de iniquidades, de visões deturpadas, para se preencher de um eu novo. Que eu novo é esse? Um eu baseado no Cristo, na vontade de Deus, um eu mais puro. É isso que Paulo está dizendo, tá? E aí, fazendo referência ali ao versículo 2 que a gente leu agora há pouco, não vos conformeis com este mundo, né? Mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de que podereis discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito a Ele. O Emmanuel fez uma mensagem, escreveu uma mensagem, né, através da psicografia do Chico, está lá no livro Pão Nosso, mensagem Entendimento, capítulo 167 do Pão Nosso. Quem puder, leia a mensagem na íntegra, é muito importante. Hoje nós só vamos comentar essa parte aí que a gente colocou, porque tem várias outras mensagens para a gente comentar no dia de hoje, tá? O Emmanuel diz assim, olha, assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam, o serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Ainda aqui, é forçoso reconhecer que a disciplina entrará com fatores decisivos. Não te cristalizes, pois, em falsas noções que já te prejudicaram o dia de ontem. Então, Emmanuel nos diz que se a gente quer, na terra, dá um exemplo corriqueiro, na terra, nos nossos trabalhos, nossos empregos, trabalho material, se a gente quer crescer no trabalho, se a gente quer evoluir, não sei, ser promovido, passar em um concurso, qualquer coisa assim na terra, nós não precisamos da sincera aplicação naquele empreendimento. A gente não precisa estudar de maneira firme, sincera,
Senão a gente não consegue chegar lá, não é isso? É isso. Da mesma forma, se dá no trabalho de aprimoramento mental dos discípulos do Evangelho, dos aprendizes do Evangelho. O aprendiz do Evangelho, ele precisa de um esforço sincero. E esse esforço, ele corre em duas direções principais. O esforço no bem, em todos os aspectos do bem, não só o bem dentro da casa espírita, num trabalho de assistência, de sopa, de entrega de roupa, não só isso também, mas não só isso, mas o bem dentro de casa, no nosso lar, o bem no trabalho, o bem que a gente puder fazer para as pessoas, para o mundo, da maneira como a gente puder fazer. Às vezes é um bom dia sincero a alguém, um abraço, um como você está, eu posso te ajudar em alguma coisa, uma oração, isso tudo é um esforço no bem. Quando sincero, vale muito. Esse é um lado que nós, aprendizes do Evangelho, precisamos desenvolver. O outro lado é o conhecimento. O Emmanuel nos diz que o espírito evolui em duas asas. Uma asa que é justamente o do amor, da moral, do esforço no bem. A outra asa é o do conhecimento. É como diz o Haroldo Dutra, não tem espírito puro bobinho. Teoria da relatividade geral para espírito puro é conta de 2 mais 2. Porque já evoluíram muito no conhecimento intelectual. E muito também no conhecimento moral, claro. Então, Emmanuel nos coloca de uma maneira bastante clara aí, que se nós queremos evoluir e adquirir essa sabedoria de entender cada vez mais a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito para Deus, renovando a nossa mente, nós precisamos do esforço no bem e do esforço no conhecimento. São as duas asas do Espírito. Tá? Aí, o Emmanuel ainda nos dá outro conselho. Não te cristalizes, pois, em falsas noções que já te prejudicaram o dia de ontem. Aqueles erros que nós já cometemos, aqueles preconceitos, a nossa teimosia, isso tudo já nos prejudicou demais. Então, a renovação requer o esforço renovador. Requer uma nova visão acerca de tudo, acerca da vida como um todo. Através do esforço no bem e do esforço no conhecimento. E entra aí a disciplina também, né? Tanto é que o Emmanuel falou para Chico, olha Chico, para a gente trabalhar junto eu preciso de 3 coisas. Disciplina, disciplina e disciplina. Isso vale para todos nós, tá, gente? Aí o Paulo, ele continua, ele diz assim, olha, gente, num só corpo há muitos membros, e esses membros não têm todos uma mesma função. Claro, né? O braço serve para uma coisa, a perna para outra, o pé para outra coisa, os olhos para outra coisa, enfim, né? O mesmo acontece conosco. Embora sendo muitos, formamos um só corpo em Cristo. E cada um, por sua vez, é membro dos outros. É muito interessante isso que Paulo fala, essa visão que ele já tinha 2000 anos atrás, porque ele mostra que cada ser humano tem a sua função. É por isso que nós não devemos nos comparar com ninguém. Ah, mas fulano tem isso, eu não tenho. Tá, mas as necessidades de fulano são diferentes das minhas. Fulano já teve centenas de reencarnações, como eu também já tive. E durante todas essas reencarnações, cada um trilha a sua história. Um evoluiu mais em um ponto, outro evoluiu mais em outro ponto. Um tem necessidade X naquela encarnação, eu tenho necessidade Y nessa encarnação. Então por que nós ainda temos a mania de comparar? Não dá, não pode. Cada um tem as suas necessidades e cada um tem a sua função. A reencarnação, ela nos explica isso de uma maneira fabulosa.
Paulo diz, olha, temos dons diferentes, conforme a graça concedida a cada um de nós. Quem tem o dom da profecia deve exercê-lo de acordo com a fé. Profecia, gente, era o uso da mediunidade, tá? Na época de Paulo. Então, se Deus me possibilitou o dom da mediunidade, aqui a gente interpreta dom, né? Dentro da doutrina espírita, nós sabemos que o dom não é privilégio, é uma graça. É uma graça concedida de acordo com as minhas necessidades para aquela encarnação e de acordo com o que eu posso fazer naquela encarnação. Por exemplo, o dom da mediunidade ostensivíssima concedida a Chico não poderia ser concedida a mim. Mas eu posso ter alguma coisa que o Chico não poderia fazer. Por exemplo, tocar. Chico era louco para tocar piano. Só que não foi permitido a ele, nessa encarnação do Chico, tocar piano, porque ele não iria ter tempo. Ele queria, mas não podia. Tinha outras coisas a realizar. Isso ocorre com todos nós. É por isso que é fundamental essa visão da vida ampla, essa visão da vida que o Espiritismo traz para todos nós. Poxa, eu queria tanto fazer alguma coisa nessa encarnação, não deu. Tá, mas eu faço em outras. Eu não estou falando, gente, de negligenciar a nossa evolução. Vou deixar para lá. Não é isso. Eu estou falando de alguma coisa que a gente queria fazer, mas fez tudo para fazer, mas não deu. Tá, tudo bem, não é o fim do mundo. Nós somos espíritos imortais. Deus sabe quais são as nossas necessidades hoje. Então, esses dons que cada um tem, né, são os dons de acordo com a nossa necessidade e com o que a gente pode fazer. Tá? Paulo citou o dom da profecia, né, da mediunidade. Agora ele cita outros dons, né? Se tem o dom do serviço, que o exerça servindo. Se tem o dom do ensino, que ensine. É tão lindo, não é, gente? A gente vê esses professores tão dedicados a crianças, adolescentes e adultos, dedicados a ensinar com muito amor, cumprindo uma missão belíssima. Se você tem o dom, ensine. É isso que Paulo fala. É uma graça de Deus. Se você tem o dom de aconselhar, aconselhe. Aconselhe, porque tem gente que vai precisar. Se é de distribuído ou nativos, faça-o com simplicidade. Se é de presidir a comunidade, um dom de liderança perante a comunidade, faça-o com zelo. Se é de exercer misericórdia, faça-o com alegria. Então, as missões que todos nós temos missões, gente. Missão não é só aquela de ser presidente do Brasil. Não. Todos nós temos missões que aos olhos do mundo podem até ser pequeninas, mas para Deus são missões enormes. Por exemplo, educar um filho. O Jorge Elahá, ele comentou uma coisa recentemente que eu gostei muito. Ele falou, olha, você pode ter uma missão pequenina, ser presidente do Brasil, ou pode ter uma missão grandiosa, ser pai, ser mãe. Então, olha, nem sempre aos nossos olhos, né, uma missão de ser pai e mãe é uma missão grandiosa, mas para Deus, acredito que seja uma das maiores missões concedidas a alguém. E a nossa humanidade não se dá conta disso ainda. Então Paulo ele cita diversas missões, diversos dons. Percebe que tem um dom, que tem uma missão? Olha, exerce aquele dom, exerce aquela missão com muita alegria, porque é uma graça de Deus, é uma divina oportunidade para você. Aí Paulo vai continuar com os conselhos.
que o amor de vocês seja sem hipocrisia. Detestem o mal e apeguem-se ao bem. Ele vai começar uma série de conselhos fabulosos. Primeiro, o amor verdadeiro, o amor fraterno. O amor sem falsidade, sem hipocrisia. O amor que vem do coração. Detestem o mal, não se apeguem ao mal. Esse detestar não é de pagar o mal com o mal, né? Inclusive ele vai falar isso mais na frente. Não é de pagar o mal com o mal, mas de você se afastar do mal, não gostar do mal. E olha, não do mal do outro, mas do mal em si mesmo. E apeguem-se ao bem, à verdade, à justiça. Muito lindo isso. No amor fraterno, sejam carinhosos uns com os outros, rivalizando na mútua estima. Eu acho interessante esse termo, rivalizando, né, na mútua estima, para ver quem gosta mais, quem ama mais um ao outro. Ah, eu te amo mais. Não, eu te amo mais, meu irmão. Não, sou eu que te amo mais. Não é muito bonito isso? Sejam carinhosos. Olha, isso... O mundo está precisando muito, muito desses conselhos. Ouvir e seguir esses conselhos hoje. Precisamos de mais carinho, de mais amor, de mais atenção, um para com o outro. As coisas já estão tão desafiadoras. Poxa, cabe a gente isso. Isso não cabe a Jesus, não, cabe a gente, tá? Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Por vezes, o zelo desse é dentro da nossa própria casa. No cuidado com os familiares. Ah, eu não vou lá no quarto de minha mãe, não, ver como é que ela está. Tá tão bom aqui na minha caminha, assistindo Netflix. Não, vai lá, não seja preguiçoso. Sirva aos seus, porque assim você vai estar servindo ao Senhor. Vai ter a hora de descansar, vai ter a hora de dormir. Enquanto não é essa hora, seja firme, fiel, servindo, sem preguiça. Olha, essa frase, essa passagem aqui, o versículo 12. Sejam alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Isso aqui é uma obra-prima de Paulo para nós. Ser alegre na esperança, esperar dias melhores, esperar uma vida melhor, esperar que as coisas se transformem para melhor, mas não esperar de todo jeito, esperar emburrado, esperar, né, de cara feia, maltratando os outros. Não, ser alegre enquanto espera. É uma prova de fé isso. Uma prova de fé muito agradável a Deus. Pacientes na tribulação, porque todos nós na terra passamos por tribulação, ou por tribulações. É um mundo de provas e expiações. Aqui não é um mar de rosas. Nós estamos aqui para passar pelas tribulações, para a gente aprender, para a gente evoluir. E como é que a gente vai passar? Com muita paciência, com alegria enquanto espera e com muita paciência na tribulação, porque as tribulações, elas vão passar. Isso é certo. As tribulações vão passar. Então, que sejamos pacientes e perseverantes na oração. O cristão, ele tem que ter esse contato íntimo com a espiritualidade, com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E com Deus. Então, oração sempre, orai e vigiai, sempre. Porque senão, gente, se a gente quiser passar por esse mundo a nossa maneira, sem oração, sem esse contato mais íntimo, nós vamos cair. Nós não damos conta. É muito pesado para a gente passar por tanta coisa só. Agora, quando a gente está focado na oração, nós estamos em um contato mais íntimo com os nossos mentores, com Jesus, com Deus. Olha, tudo fica mais leve. A gente consegue ter mais
alegria, a gente consegue ter mais paciência e a fé vai se fortalecendo cada vez mais. Sejam solidários com os cristãos em suas necessidades e se aperfeiçoem na prática da hospitalidade. Isso aqui era muito comum, né, lá no primeiro século. Né, os cristãos muitas vezes eram imigrantes, não tinham local para estar. A gente percebe muito isso lendo os romances históricos de Emmanuel, por exemplo. A gente lê há 2000 anos, Paulo Estevão, 50 anos depois, a gente percebe que a hospitalidade era uma constante entre os cristãos. É por isso que Paulo coloca isso aí, tá? Um termo de união entre os cristãos. Abençoem os que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Aquilo que Jesus, né, já veio falar, amai os vossos inimigos, né? E Paulo ele reforça isso. O perseguidor, o que nós devemos fazer com ele? Dá para andar de mão dadas com o perseguidor enquanto ele está nos perseguindo? O Evangelho segundo o Espiritismo diz que não dá para andar de mãos dadas. Por quê? Porque isso decorre da própria lei natural. A assimilação e a repulsão dos fluidos. Quando alguém quer o meu mal, os fluidos que essa pessoa vai emitir para mim, eles são diferentes dos fluidos de alguém que quer o meu bem. E eu sinto isso. Se eu estou aberto, né? Se eu estou com sensibilidade em dia, se eu estou com oração, com vigilância, com esse contato mais íntimo com a espiritualidade. Então eu sinto isso. Isso é uma lei natural. É lei divina. E eu assimilo os fluidos de uma maneira muito diferente uma da outra, assim, fluidos para o mal e fluidos para o bem. É isso que o Evangelho nos traz. Então a pessoa que quer o meu mal, eu vou sentir uma certa repulsa. É natural isso. Mas o que Jesus veio nos trazer? O que Paulo está dizendo? Que apesar dessa repulsa que eu sinto, eu não devo amaldiçoar a pessoa que quer o meu mal. Eu devo o quê? Abençoar. Gonçalo, e tem como abençoar? Tem. Porque não é que a gente vai andar de mãos dadas com quem quer o nosso mal, mas nós não vamos desejar o mal de volta. Nós vamos abençoar aquela pessoa, porque nós sabemos que aquela pessoa vai se modificar cedo ou tarde. Nós sabemos que ela não vai ficar eternamente voltada para o mal. E nós conhecemos a lei de causa e efeito e a providência divina, como coloca tudo no seu lugar. E pode ter certeza que lá na frente vai aparecer uma grande oportunidade para que você faça o bem para quem te deseja o mal. E muitas vezes é a partir dessa oportunidade que a pessoa que te deseja o mal vai modificar os pensamentos e os sentimentos dela ao seu respeito. Muito bom de estudar isso e de ver isso ocorrendo. Então não dá para evoluir, não dá para atingir patamares superiores de evolução desejando mal a quem nos deseja o mal, devolvendo na mesma moeda o mal. Não dá. Nós precisamos estar acima disso. É a coragem moral que nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, é a vitória moral. Jesus falou isso. Olha, se vocês fizerem tudo o que os publicanos, os fariseus fazem, isso é fácil. Qual o mérito que vocês teriam? Meritório é fazer o diferente, é fazer o mais difícil, a porta estreita, é desejar o bem, é abençoar para quem te deseja o mal. Só assim a gente consegue evoluir. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Olha, isso é importante também, por demais.
para a gente sentir a alegria verdadeira com as pessoas que estão conseguindo vitórias, com as pessoas que estão felizes, para que a gente tenha um coração puro, para que a gente não sinta inveja da felicidade do outro, para a gente se alegrar, mas também para a gente chorar com as dores do outro. Certa vez, uma mãezinha que tinha perdido, entre aspas, né, um filho recentemente, o filho tinha desencarnado, chegou para o Chico, foi visitar o Chico, né? Se deparou frente a frente com o Chico e não conseguiu falar nada, só chorou. Chico só falou o seguinte: Chico, eu perdi o meu filho. E começou a chorar. Foi o que o Chico fez. Passou lá 15 minutos abraçado com a mãezinha, chorando também. Chico não falou nada, só chorou. Só chorou. Quando se acalmaram, a mãezinha enxugou as lágrimas e falou assim: Chico, muito obrigado. Eu nunca me senti tão acolhida. E Chico não falou nada. Ele apenas chorou junto com ela. Então, que história é essa que a gente tem que pedir para as pessoas engolir o choro? Não, engula o choro, não é para chorar. Quem disse isso? Jesus chorou. E ainda disse no Evangelho segundo o Espiritismo: chorem, porque a dor foi sagrada no Monte das Oliveiras. Mas tenham esperança. Foi isso que o Cristo disse. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a dor vem, muitas vezes o choro é necessário. Agora, claro, não aquele choro de desespero. Aquele choro de quem acha que o mundo vai acabar. Não, não é esse o choro. Mas é o choro de quem precisa colocar as amarguras para fora. A gente acha que Deus não escuta esse choro? Eu tenho certeza que esse choro de desabafo, de colocando as amarguras, as dores para fora, é a oração que Deus mais ouve. Porque ela é repleta de sinceridade. Não a sinceridade que pisa nas pessoas, nos outros. Não. Aquela sinceridade verdadeira de um coração magoado, de um coração sofrido, mas um coração também muito receptivo a novas esperanças, a novas formas de caminhar. Esse é o terreno fértil para que o Mestre, o nosso divino jardineiro, coloque as sementes do bem e da justiça em nossos corações. Paulo disse: vivam em harmonia uns com os outros, não se deixem levar pela mania de grandeza, mas se afeiçoem às coisas modestas, não se considerem sábios. Tem uma música que diz assim, aquela música, como é, Eduardo? De Almissáter. Gente, desculpa, mas vocês já devem saber, né? Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. E durante uma parte da música ele disse que nada sabe. Eu nada sei. Remetendo a um filósofo da antiguidade, só sei que nada sei. E nós espíritas muitas vezes nos orgulhamos tanto, né? De sabermos algumas coisas acerca da vida, do mundo espiritual, de reencarnação. Mas a gente esquece que nós estamos num planetinha pequenininho de provas e expiações e o quanto que a gente ainda tem para aprender. O quanto que a gente ainda não viu.
E a gente se orgulha por tão pouco. Então você pega o homem mais sábio da terra, ele não sabe quase nada perante a grandeza da criação. É por isso que nós devemos ser modestos, inclusive nos nossos trabalhos, porque se um dia a gente almeja fazer coisas grandes para Jesus, não podemos olvidar as coisas mínimas. Não podemos. E nunca nos considerarmos sábios. Sábio é o mestre, nós somos aprendizes. E aqui esses dois versículos, o 15 e o 16, estão circulados porque tem duas mensagens do Emmanuel sobre eles. Tá? A primeira sobre o versículo 15, que a gente deve se alegrar com a alegria do outro e chorar com o choro do outro. Mensagem, título Solidariedade, está lá no Reformador, página 50. Mais uma vez, quem puder ler na íntegra, leia. Nós colocamos um trecho aqui que o Emmanuel diz: ajudar com o pão ou com a alegria que nos sobram é ato que podemos realizar sem dificuldade. Ou seja, tem pão sobrando em casa? Ajudar o faminto, o necessitado, é fácil. Eu estou alegre, eu estou feliz, estou vivendo um momento ótimo da vida. Eu chegar para alguém que está mais triste e tudo, e incentivar a alegria, isso é fácil também. Porque eu estou dando do que está sobrando. Agora, ao passo que, para regozijarmos com o regozijo dos outros, para a gente ficar feliz com a felicidade dos outros, sem qualquer ponta de inveja ou despeito, aí é preciso trazermos suficiente amor puro no coração. Aí, gente, só desenvolvendo o amor. Porque muitas vezes a gente está assim: eu faço tanto, trabalho tanto, e fulano faz menos, e está aí feliz da vida, ganhou coisas, Deus deu coisas. Eu fico feliz, mas eu queria também, podia ser eu. Isso é inveja ou despeito. E, gente, não adianta apontar o dedo para o outro. É muito difícil a gente se livrar disso. Porque o Emmanuel diz, para se livrar disso, tem que trazer o amor puro no coração. E o amor puro é a porta estreita, é difícil. Mas todos nós vamos conseguir. Mas que a gente possa, desde já, procurar treinar a alegria com a alegria do outro. A felicidade com a felicidade, com o crescimento do outro. Isso é pureza de coração, nos diz o Emmanuel. E referente ao versículo 16, para que a gente seja humilde e para que a gente viva em harmonia uns com os outros, o Emmanuel colocou lá no livro Fonte Viva, no capítulo 118, a mensagem em nossas tarefas. E aqui nós colocamos um trechinho que o Emmanuel diz o seguinte: muitos aprendizes do Evangelho almejam as grandes realizações de um dia para o outro. Abracemos os deveres humildes com devoção ao nosso ideal de progresso e triunfo. Por mais árdua e mais simples a nossa obrigação, atendemo-la com amor. A palavra de Paulo é sábia e justa. Por quê? Escalando com firmeza as faixas interiores do monte, com facilidade lhe conquistaremos o cimo, ou seja, o cume. O que é que ele está dizendo? Que os aprendizes do Evangelho, eles almejam grandes realizações. Eles querem fazer obras grandiosas. Todos nós queremos. A gente quer crescer no Evangelho para ajudar cada vez mais gente.
Muita gente, infelizmente, ainda com a mania de querer ser visto, mas isso vai sendo podado pela providência. Mas a gente quer fazer muita coisa, coisas grandiosas. Todavia, o Emmanuel e o Paulo nos ensinam que nós devemos começar pelas pequenas coisas, pelas pequenas tarefas, com muita humildade, com muita disciplina e com muito amor no coração. Por mais árdua que seja essa tarefa e por mais minúscula que nos pareça. Mas é só assim, com firmeza, com disciplina e com amor nas pequenas tarefas, é que a providência divina vai nos ampliando o leque de auxílio ao próximo. É só assim. Ninguém começa do alto. Um prédio, para ser construído, não começa do último andar. Ele começa da base e vai subindo. Nós também devemos começar das tarefas minúsculas para que lá na frente nós sejamos verdadeiros missionários do Cristo. Chegaremos lá se nos dedicarmos com amor, com alegria, e com muita disciplina também. E aí o Paulo continua lá no versículo 17, ele diz assim: não tomeis a ninguém mal por mal. A preocupação de vocês seja fazer o bem a todos os homens. Mais uma vez, recapitulando aquelas lições: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos perseguem, orai pelos que vos caluniam. Então, quando alguém fizer o mal a você, não devolva na mesma moeda. Se alguém pisa no teu calo, não pise de volta no calo dele. Se alguém te agride, não agrida de volta. Não torneis mal por mal. Que a nossa preocupação seja fazer o bem, independente do que venha de lá para cá. Porque é cada um segundo as suas obras. Pode vir uma agressão, pode vir alguma coisa que não é legal, que não é bacana, mas que a nossa preocupação seja em unicamente fazer o bem a todos. Aí disse Joana de Ângeles para Divaldo Franco: olha, Divaldo, você vai perceber um dia que as pessoas e as situações foram colocadas diante de ti para o teu aproveitamento. Então, por vezes, uma agressão chega até nós, não é para deixar a gente aborrecido, ao contrário, é para ver como que nós vamos reagir àquela agressão. Ou seja, é uma oportunidade de evolução, para ver se eu vou devolver o mal, ou se eu vou, ao invés de devolver o mal, eu vou fazer o bem. Se eu fizer o bem, eu evoluo, eu passo na prova. Aí Paulo continua: se for possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, não façam justiça por conta própria, mas deixem a ira de Deus agir, pois o Senhor diz na Escritura: a mim pertence a vingança, eu mesmo vou retribuir. Isso aqui fazendo uma referência ao Velho Testamento, e é uma terminologia própria lá daquela época, tá? Nós sabemos que Deus não sente ira, Deus não sente raiva de ninguém, porque Deus é perfeito. Um ser que é perfeito não pode sentir ira, não pode sentir raiva nem desejo de vingança, porque é Deus. Isso. O que Paulo faz referência aqui, a ira de Deus, é a lei de causa e efeito, que o povo daquela época ainda não compreendia, né, a lei de causa e efeito. Aí colocaram ira de Deus. Eu fiz o mal e agora eu estou sofrendo, porque Deus sentiu ira de mim e está me punindo. Mas não é ira, né? Porque Deus é perfeito. É apenas a lei de causa e efeito atuando, ação e reação, tá? E essa vingança aqui, né, que está lá no Velho Testamento, nós entendemos também como lei de causa e efeito, porque Deus, perfeição que é, não poderia sentir desejo de vingança. E aqui finalizando,
Temos mais 2 versículos sublinhados, né? Mais 2 textos, em que Paulo ele diz assim: antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, ou seja, paga o mal com o bem, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Nós vamos entender o que são essas brasas vivas. E ele termina o capítulo dizendo: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Que frase! Quem faz o mal, quem paga o mal com o mal, sucumbe ao mal. Agora, quem paga o mal com o bem, vence o mal. E aqui, fazendo referência, né, ao versículo 20, que são essas brasas vivas sobre a cabeça? Né? Tem uma mensagem lá no livro Pão Nosso, capítulo 166, mensagem Cura do Ódio, em que o Emmanuel nos fala o seguinte: o homem, geralmente, quando decidido ao serviço do bem, encontra fileiras de adversários gratuitos por onde passe, qual ocorre a claridade invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras. O que é que ele está dizendo? Que quando a pessoa decide se dedicar ao bem, essa pessoa vai ser atacada. É inevitável, porque existem inimigos do bem na Terra. A Terra ainda é um planeta de provas e expiações em que o mal ainda é a maioria. Então, essa pessoa vai ser atacada. Mas essa pessoa tem que ter medo? Claro que não. Porque, acima de tudo, ela está sob a proteção de Deus. E esse ataque das trevas serve principalmente para a evolução da pessoa que está sendo atacada. Porque ela vai provar que ela quer realmente, de coração, fazer o bem. Aí o Emmanuel continua: um discípulo sincero do Cristo liberta-se facilmente dos laços inferiores, mas o antagonista de ontem pode persistir muito tempo no endurecimento do coração. O Emmanuel nos diz o seguinte: quem segue Jesus de coração, o discípulo sincero, ele vai se libertar até com uma certa facilidade das trevas, mas o perseguidor, ele vai demorar mais. Um dia ele vai se libertar também, porque nós sabemos que a evolução é para todos, mas ele vai demorar mais. Ele pode te perseguir por um tempo, por um tempo relativamente longo, né, que nós no Espiritismo conhecemos como obsessão, por exemplo. Eis o motivo pelo qual lhe dar todo o bem no momento oportuno é amontoar o fogo renovador sobre a sua cabeça, curando-lhe o ódio cheio de expressões infernais. Então, olha só como é a lei divina, como é a providência. Por que a providência permite obsessões? Por que a providência divina permite que eu tenha um obsessor, alguém que quer o meu mal do meu lado? Porque se eu sou um discípulo sincero de Jesus, eu recebo aquele mal e eu pago o mal com o bem. 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 15 vezes, 50 vezes, até que aquele irmão que está me fazendo mal, ele vai ser tocado pelo bem. É inevitável, o bem é contagiante. Pode demorar um tempo, mas ele vai ceder. Foi assim, por exemplo, com Divaldo, que tinha um obsessor de muitos séculos e que a providência divina arquitetou tudo para que Divaldo recebesse a mãe do irmão obsessor como filha, como sua filha, filha de Divaldo. E a partir daquele momento, o espírito deixou de ser obsessor de Divaldo, porque foi tocado pelo bem que Divaldo fez nas suas fibras mais íntimas do coração. Então o bem, gente, ele vence o mal em qualquer aspecto que seja.
Agora, para isso depende do quê? Da nossa dedicação, da nossa constância no bem. E as brasas que o Paulo fala sobre a cabeça são nada mais, nada menos do que o fogo renovador. É o fogo que a gente conhece muito na linguagem bíblica como esse instrumento de renovação do espírito. O bem é um fogo renovador. Que capítulo lindo! E a última referência deste capítulo, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem, tem lá no livro Palavras de Vida Eterna, o Emmanuel escreveu, né, no capítulo 10, vencer o mal. O Emmanuel disse assim: comumente empregamos a expressão guerrear o mal, como se bastassem nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo. Ou seja, a gente sempre acha que guerrear o mal é gritar mais alto. Alguém fez o mal, a gente tem que punir a pessoa. Aí o Emmanuel diz, olha, sem dúvida, semelhante conceituação não é de todo imprópria. Por quê? Porque às vezes a gente precisa se defender. O apóstolo, contudo, é claro, na fórmula precisa ao verdadeiro triunfo. Como que a gente pode verdadeiramente vencer o mal? Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Podemos, pois, muitas vezes combater o mal para circunscrever a órbita de ação. O que é que ele está dizendo? Muitas vezes nós temos que combater o mal na vida para que o mal não se alastre. Por exemplo, vou dar um exemplo. Alguém pratica um roubo. Eu devo denunciar a pessoa que roubou, para que ela seja alcançada pela lei. Por quê? Porque se eu não denunciar, aquela pessoa vai cometer outros roubos, vai prejudicar outras pessoas. Se eu vejo alguém assassinar outra pessoa, eu vou ficar calado? Não. Vamos supor, eu sou um policial, eu não vou prender a pessoa? Eu devo prender, eu devo denunciar, para que aquele assassino não cometa assassinato com outras pessoas. Então, por muitas vezes eu tenho que atuar, eu tenho que guerrear o mal, para que ele não se alastre. Mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre o mal será sempre a nossa perfeita consagração ao bem irrestrito. O que o Emmanuel disse, Gonçalo? Foi o que ele disse. O assassino. Eu prendi o assassino para que ele não mate outras pessoas, para que o mal não se alastre. Mas essa não é a vitória do bem. Isso foi um meio de circunscrever o mal, de limitar o mal. Mas o mal ainda existe. Está preso, mas ainda existe. A única vitória perfeita no bem é o quê? A consagração ao bem restrito. É você chegar para um assassino desse, prender, porque tem que ser preso, mas tratar com humanidade, orientação, como Deus faz com todos nós. Pagar pelos erros que cometeu, claro, mas também aplicar um processo renovador. Porque é isso que a lei de causa e efeito faz conosco. Pelo mal que nós já fizemos, a lei de causa e efeito, ela traz sofrimento para nós. Mas não com o intuito de nos destruir, e sim com o intuito de nos renovar. E isso, gente, é o bem irrestrito. É só a perfeita consagração ao bem irrestrito que vai dar a vitória do bem na terra. É só isso. Não tem outra forma, não tem outro jeito. Não tem disputa militar, não pode queimar todas as pessoas, pode fazer o que for.
O externo, ele não vai adiantar. A única atitude que vai trazer a vitória do bem na terra é a perfeita consagração ao bem, sem restrição. E dessa forma, finalizando o nosso estudo, gente, de hoje, com a frase que nós lemos hoje, nós estudamos hoje, né? Aqui no capítulo 12, no versículo 12 também, desta carta aos Romanos, em que Paulo diz: sejam alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Confiem em Deus, acima de tudo. Tenham alegria de viver, a vida sempre se renova. Tenha paciência, porque as tribulações todas vão passar com essa renovação da vida. E perseverem sempre na oração, nesse contato íntimo com o plano espiritual que está aí. Estão aí os mentores, o nosso Senhor Jesus Cristo, os espíritos familiares que nos amam e Deus nosso Pai, todos querendo o nosso bem, querendo a nossa evolução. Um grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem com mais um estudo das cartas de Paulo à luz da doutrina espírita. Tchau, tchau.